favor, em Juízes, ó, Juízes é quinta-feira, né? Mas é Josué, tá? Josué capítulo 1, texto bastante conhecido aí para nós. Essas mensagens de Juízes, pelo menos para mim, elas têm sido muito significativas. Se você não consegue vir às quintas-feiras, algumas são publicadas no YouTube. Não todas, mas algumas. Vale a pena você ouvir. Nós vamos ter agora, no primeiro, segundo e terceiro domingo de janeiro, as classes serão classes únicas aqui na igreja. Então, talvez eu faça uma síntese até desse material que já foi dado para te estimular a vir aqui a quinta-feira crescer com esse material aí que é Juízes. Capítulo 1 de Josué, versos de 1 a 9, um texto muito conhecido que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém vai conseguir resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca vou deixá-lo e nunca vou abandoná-lo. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não apavore, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite maravilhosa. Nosso coração se exulta de alegria, ó Deus, porque ao olharmos para trás, nós podemos contar que todos os dias o Senhor nos agraciou. Mesmo nos tempos mais difíceis que nós vivemos, mesmo nos dias, ó Deus, em que a tristeza, a apreensão, a dúvida bateu na porta do nosso coração, lá estava o Senhor para nos sustentar. Então nós somos gratos. E pedimos, ó Deus, que nesse último culto público do ano, o Senhor nos encoraje com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero abrir a reflexão dessa noite com uma pergunta clássica, uma pergunta clichê, né? Como é que foi o ano de 2023 para você? Eu posso falar um pouco sobre o meu caso. Eu não posso reclamar do que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. No geral, nós temos glorificado a Deus pelo que nós temos, pelos nossos filhos. Eu glorifico a Deus, glorifico ao Senhor todos os dias pela vida da minha esposa. Então, essa tem sido a prática na nossa casa. No geral, vai tudo bem, graças a Deus. Mas eu confesso que eu achei esse ano um pouco estranho. E eu não gostei do fechamento do ano. Falei isso lá em casa, falei isso para minha família. Eu falei, não estou gostando de como que o ano está fechando. Alguma coisa me incomodou nesse final de ano. Talvez uma série de sucessivos acontecimentos que foram se acumulando e represando durante o ano até o momento em que você fecha com um determinado incômodo. Então, quando eu cheguei no final desse ano, eu pensei comigo mesmo, eu preciso de encorajamento do Senhor para poder continuar. Eu preciso porque eu sei que as lutas, elas nunca vão parar.
Nós matamos um leão num dia, no outro dia nós temos um urso para matar, no outro dia nós temos 2 leões e assim sucessivamente. Eu preciso de encorajamento do Senhor porque todos os dias eu sei que eu vou enfrentar dificuldades de várias ordens. Eu preciso de encorajamento de Jesus, porque Ele mesmo já disse na sua palavra que nessa vida nós teríamos momentos que tirariam a nossa paz e trariam desânimo sobre nós. Então eu cheguei ao final do ano pensando, eu preciso de encorajamento do Senhor. Talvez você se identifique um pouco com a minha história. É possível que todos os dias você acorde com vontade de desistir, ou então assombrado por algum problema que rodeia a sua vida. É possível que todos os dias você lute buscando um motivo para continuar, ou então um motivo para sorrir. Então você se arrasta pela vida como quem está pagando uma pena. Já se sentiu assim? Parece que eu estou pagando uma pena. Então entra ano e sai ano e a única coisa que muda é o calendário. Vai mudar o calendário de hoje para amanhã. Em alguns casos, a gente consegue ver até alguma piora. E o impacto, às vezes, que vem sobre nós, para nós tentarmos minimizar o impacto de algumas pioras que vêm sobre a vida da gente, nós até tentamos nos convencer que a piora não é tão ruim como parece. Mas, na verdade, lá no fundo, a gente sabe que a nossa atitude é apenas uma negação daquilo que nós sabemos que é trágico. E a gente tenta negar e colocar isso para debaixo do tapete como se aquela piora fosse uma coisa normal. Não é diferente quando nós olhamos para a igreja. Muitos questionamentos passam na minha cabeça e creio que talvez na de muitos dos nossos irmãos aqui sobre como nós andamos como igreja do Senhor Jesus. E aí quando eu leio a Bíblia, eu vejo como Deus é poderoso. E quando eu leio e vejo as intenções de Deus para a sua igreja, eu me pergunto, Senhor, será que a nossa igreja, a primeira igreja batista em Pouso Alegre, está na sua lista? Senhor, será que o Senhor realmente está conosco? Porque eu leio tantas coisas maravilhosas na tua palavra, mas quando eu olho a realidade, a prática e o dia a dia, eu me pergunto, Senhor, será que nós estamos na rota do Senhor? A nossa família, nos últimos dias, à noite, nesse período em que os filhos estão de férias, há um recesso no escritório da minha esposa, então algumas noites nós estamos de fato em casa, nós tiramos para maratonar a 2ª e a 3ª temporada do The Chosen. Você já viu? Bacana? Bem legal, né? Cuidado que tem espinha nesse negócio, nesse peixe, viu? Algumas espinhas precisam ser tiradas, outras até parecem legais. Mas eu vejo aquele Jesus tão maneiro, tão bacana, e quando eu via algumas cenas do The Chosen, eu fazia uma oração no meu coração e eu dizia, será que o Senhor Jesus do The Chosen, poderia fazer uma visita em um dos nossos cultos? Será que ele poderia ir lá? Quem sabe ele dá até uma palavra? Será que nós estamos nessa rota de Deus? Será que nós estamos lá na agenda de cuidados de Jesus? Será que ele providenciou alguma coisa para nós? E eu me lembro daquele personagem Tiaguinho do The Chosen, que ele chega perto de Jesus, ele puxa de uma perna, ele é manco de um pé, e Jesus, muito irônico, né, na sua palavra, envia ele para curar pessoas. E ele se volta para Jesus e diz, né, Senhor, por que o Senhor não me cura? E quando eu penso sobre essas coisas, fica claro para mim que eu preciso de encorajamento do Senhor. Eu não quero ser encorajado pela minha esposa, tem que ser pelo Senhor. O encorajamento que eu preciso para entrar em 2024 precisa vir do Senhor. Eu não quero que a minha esposa me encoraje, eu não quero que meus filhos me encorajem, eu não quero ser encorajado pelos meus irmãos, eu quero ser encorajado
pelo Senhor. Tem momento que tem que ser por Ele, tem que vir dEle, porque senão a gente não consegue continuar. Deus ordenou a Moisés, lá em Deuteronômios, capítulo 1, verso 38, que ele encorajasse Josué. Depois ele repete isso no capítulo 3 de Deuteronômio, verso 28, esse encorajamento que precisava vir para Josué. Então ele diz, olha, dê ordens a Josué, fortaleça ele, encoraje ele, porque ele será ele que vai atravessar esse povo. Quando você partir, vai ser ele. Mas agora, nesse momento em que se torna real para Josué, essa nova vida que ele vai ter, esse novo tempo que ele vai ter, essa entrada na terra prometida, Josué precisava ouvir um encorajamento que vinha do Senhor. Ele não precisava mais ouvir Moisés, ele não queria mais ouvir os líderes, não precisava mais ouvir os líderes, ele precisava ouvir uma palavra que viesse do Senhor. Você se identifica com isso? Você não quer ouvir o seu pastor. Você não quer ouvir o seu líder de ministério, você não quer ouvir sua mulher, você não quer ouvir o seu marido, você não quer ouvir os seus pais, você não quer ouvir um irmão da igreja, você precisa ouvir o Senhor. Ele precisa falar com você. Ele precisa encorajar você, é isso que você quer ouvir. Você não quer simplesmente entrar aqui e ouvir palavras e pregações, você quer ouvir Deus falar diretamente na sua vida. Josué precisava ouvir isso. Então o livro de Josué abre com a seguinte fala: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Presta bem atenção no poder dessa fala. Disse o Senhor a Josué. Todas as vezes que nós ouvimos nas Escrituras essa frase, nós deveríamos concentrar toda a nossa atenção a isso, investir todos os nossos esforços cognitivos, porque é Deus que vai falar. Não é um profeta, não é um líder de Israel, é Deus. Naquele momento é Deus falando. Agora, quando eu abro centenas de anos depois, milhares de anos depois, e eu abro o livro de Josué e leio o verso 1 e diz lá, disse o Senhor a Josué. É Deus que está falando. Consegue imaginar o peso dessa afirmação? Foi Deus que falou. O transcendental, o majestoso, o Senhor de toda a terra, o Rei e Juiz de todo o universo. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda. Nós poderíamos ficar aqui o ano todo, que vai acabar daqui a pouco, né? Falando sobre esses atributos de Deus, para que você sinta o peso de quem vai falar. É o Senhor que está falando. Não há intermediários aqui. Não há profetas, não há sacerdotes, não há pastores, não há líderes. É Deus quem vai falar a Josué. E se nós abrirmos os nossos ouvidos nesse momento, Ele também vai falar para a gente. E é Ele que eu quero ouvir. E talvez seja a Ele que você quer ouvir. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos só uma mudança de calendário. Nós queremos ouvir Deus. E Ele fala. E a voz de Deus é como um trovão, mas ela é também como um bálsamo para as nossas almas. Então nós precisamos ouvir a sua voz, o que Ele vai dizer. Então Deus começa a falar. E Ele vai dizer, então, meu servo Moisés está morto. Presta atenção, hoje a gente não vai ter esse tempo todo aqui, mas cada palavra, cada pronome, cada verbo, na língua hebraica não é como a nossa, que tem acentos, que tem esse movimento que a nossa língua tem, mas cada coisinha que foi dita ali tem um peso enorme para nós, tem um significado enorme para nós, porque afinal de contas, não é Moisés que está falando,
Não é Abraão que está falando, não é Isaac, não é Jacó, é o Senhor que está falando. E se é Ele que está falando, tudo, cada ponto, cada detalhe da fala dele é importante. E ele vai dizer: o meu servo Moisés está morto. É como se ele estivesse dizendo a Josué: o líder de vocês se foi. Eu usei ele durante muitos anos para trazer vocês até aqui, nesse ponto. Mas agora, ele não está mais entre vocês. Ele se foi. Mas, na verdade, disse o Senhor, não era Moisés quem estava guiando esse povo. Não era Moisés, ou não foi Moisés quem trouxe vocês até esse ponto da história de vocês. Sou eu, o eu sou, quem guia vocês. É isso que Deus está dizendo. O meu povo me pertence e eu sou o Deus do meu povo. Então não é sobre o passado, mas sobre o que Ele pode fazer hoje na vida da gente. Nós tendemos nesse momento da vida, olhar para o nosso passado, e isso não é de tudo ruim, talvez seja um momento até de nós aplicarmos o nosso coração, os nossos caminhos, como disse o profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 5, tentando mostrar para Israel que eles chegaram ao momento da história deles, e eles estavam ali, eles precisavam refletir sobre o seu passado para entender o seu presente. Mas o que Deus está dizendo aqui não é sobre mais o passado, mas é sobre aquilo que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas hoje. Não é sobre as coisas boas ou ruins que já aconteceram, mas sobre o que Ele quer fazer na sua igreja hoje. E é isso que nós precisamos ouvir do Senhor. Líderes, pessoas vão e vêm, mas o Senhor, Ele nunca abandona o seu povo. E Ele estava tentando dizer isso para Josué naquele momento. Josué, Moisés se foi, mas eu estou aqui. Você perdeu uma pessoa importante na sua vida, mas eu estou aqui. Você viu essa palavra do testemunho da Camila, não é? Ela comparou a alegria do Senhor ao ter um filho. E ela está grávida até, né? Porque realmente é o Senhor, a pérola preciosa, o que há de mais valor para nós. Moisés se foi, mas Deus estava dizendo a Josué: eu estou aqui, Josué, com você todos os dias. Então, quando eu me pergunto: Senhor, será que nós estamos na rota do Senhor? Será que a nossa igreja está caminhando com o Senhor? E eu leio uma palavra dessa e eu começo a reconfigurar o meu pensamento, como Asaf, no Salmo de número 78, se eu não estou enganado, quando ele coloca em dúvida a sua fé no Senhor e como Deus age ao olhar para a vida das outras pessoas e perceber que aqueles que não serviam ao Senhor, que não devotavam a sua vida ao Senhor, viviam melhor do que ele. Mas chega um momento que ele reconfigura as suas ideias e ele pensa: não, mas não é assim. O fim deles será como a palha no vento, mas aqueles que permanecem no Senhor, esses não, porque o Senhor nunca abandona o seu povo. Depois ele diz: agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ao tomar consciência da realidade presente, Josué, então, agora ele é encorajado a se preparar a viver a sua experiência com Deus. Agora é ele, é a experiência dele. Ele viu Deus trabalhando na vida de Moisés e ele viu que foi um relacionamento de muita intimidade. Muitas maravilhas o Senhor operou através de Moisés. Mas agora era a hora de Josué, era a vez dele. Era tempo de Josué viver uma vida ao lado do Senhor. Ele ia enfrentar muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitos desafios, mas ele teria também muitas vitórias ao lado do Senhor. É interessante como que a posição do livro de Josué está no canon do Antigo Testamento. Ele não vem antes de Juízes por acaso. O livro de Josué expressa a decisão do povo de Israel a dar uma resposta
positiva ao que Deuteronômio capítulo 30 faz, a pergunta, a questão de Deuteronômio no 30, o que vocês vão escolher, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte? E Josué é o momento em que o povo escolhe ficar ao lado do Senhor. E eles vão ganhando, conquistando e avançando. Juízes já é a mostra do povo que disse não para o Senhor, lá em Deuteronômio 30. Então você só vê desilusão, dor, desgraça, tragédia no livro de Juízes, que é aquela geração de um povo que não conhecia ao Senhor. Mas quando Josué toma consciência da realidade presente, ele é encorajado a se preparar para viver a sua experiência com Deus. Ele viu Deus trabalhando na vida de Moisés, um relacionamento íntimo, e Deus operando grandes coisas, mas agora era a vez dele. E agora, assim como o Mar Vermelho se abriu para Moisés, a mesma experiência agora aconteceria com Josué, e diante de uma nova geração, agora era o Jordão que iria se abrir. E eu não sei quanto a você, mas por vezes eu me pego observando as experiências de outras pessoas e de outras igrejas e o que eles vivem com o Senhor, e eu penso, nossa, que Deus poderoso é esse, não é? Mas aí eu volto para a minha realidade e não vejo a mesma coisa na minha vida. E vejo que a comunidade que eu pastoreio ainda precisa viver muitas coisas dessas que a gente vê Deus fazendo na vida de outras pessoas. E eu vejo famílias sendo transformadas na vida de outras pessoas, eu vejo famílias sendo abençoadas, mas quando eu olho para a minha, talvez pareça que ela está sendo transformada na típica família do século XXI. Valores totalmente invertidos. E talvez esteja faltando algo. Mas o que está faltando? O que será que falta para que a gente viva essas coisas maravilhosas que Deus faz e fez? O que faltava para Josué para que ele vivesse as mesmas experiências ou coisas parecidas com Moisés? Então eu olho para esse texto e ouço Deus falando uma palavra: prepare-se. Prepare-se. Mas aí eu me pergunto, como me preparar? O que eu devo fazer para me preparar? Então eu ouço Deus falando pela boca de Josué, que aprendeu diretamente com o Senhor, alguns versículos depois, lá pelo capítulo 3, no verso 5, quando ele diz: Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Então me preparar é sobre isso. E isso foi dito momentos antes do Jordão se abrir aos olhos de todo Israel. Todos que conhecem o poder de Deus, que conheciam o poder de Deus, pelas histórias que ouviam sobre o Mar Vermelho, puderam ver ali acontecendo diante deles. Uma palavra que Deus deu a Josué, ensinou para Josué: preparem-se. Preparem-se para atravessar o Jordão. O escritor de Hebreus, muito conhecedor desse texto, lá no capítulo 12, verso 14, ele diz assim: sem santidade, ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhuma igreja, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, me preparar, eu começo a ter na minha cabeça que está muito perto de uma realidade de eu olhar para a minha vida e me santificar. Um homem chamado Aiden Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer, pastor já morto no início do século XX, se eu não me engano, morreu no Canadá, diziam que esse homem era um autodidata. Ele é dono de várias frases que aparecem, que você vê às vezes no Facebook, ou então nos posts de Instagram. Muitas dessas frases bacanas, impactantes, são desse homem chamado A.W. Tozer. Ele escreveu um livreto pequenininho, que você lê numa sentada, e esse livreto tem o seguinte título: 5 votos para você obter poder espiritual. 5 votos para você obter poder espiritual. E quando você vai ver os votos dele, muito interessante, o primeiro que encabeça a lista logo, ele já abre dizendo assim: você precisa tratar o pecado com seriedade. Você precisa tratar o pecado com seriedade, ou seja, santidade. É assim que eu vejo o Senhor.
Na santidade nós temos a esperança de ver a glória de Deus. No pecado, o que a gente vê a curto, médio e longo prazo é sofrimento, destruição e dor. É só uma questão de tempo. Pode ser a médio prazo, pode ser a curto prazo, pode ser a longo prazo, mas o que o pecado traz para a vida da gente é sofrimento, é dor, é destruição. Mas na santidade, o que a gente vê é Deus agindo, é Deus transformando famílias, é Deus curando pessoas, é Deus tratando dos nossos filhos, é Deus tratando dos nossos cônjuges, e Deus acrescentando à sua igreja aqueles que hão de ser salvos, como ele fez lá no livro de Atos. Na santidade nós temos esperança de ver Deus. Então prepare-se em santidade para que o próximo ano seja um ano de vitórias espirituais. Essa é a palavra-chave que Deus vai dizer a Josué assim que ele dá a notícia da morte de Moisés. É Deus falando, é o Senhor falando para ele, e é o Senhor falando para nós. Prepare-se, porque 2024 eu posso e tenho poder de derramar bênçãos sobre a sua vida. Você viu a oração do seu Carlos aqui? Tão bacana, a oração do evangelista, não é? A palavra do evangelista. A gente já conhece o dom da pessoa antes dela chegar direito, né? A gente já está vendo que vem uma carga de evangelismo ali, né? Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para curar, por isso que eu estou pedindo, né? Eu sei que Deus tem poder para derramar bênçãos espirituais sobre nós. Eu sei que Deus tem poder para pegar na nossa mão e falar: filho, filha, nós vamos atravessar o Jordão hoje juntos. Mas antes, Deus diz para mim: prepare-se, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Não adianta querer ficar chamando a bênção atolado no pecado. Isso não dá certo. Tem que viver a santidade. Depois ele diz assim: seu território vai se estender do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ele está botando os 4 pontos cardeais, está dizendo: cara, tudo é teu. Deus está dizendo para um povo que nunca teve nada o tamanho da bênção que terão dali por diante. E Deus então está conduzindo o seu povo à expansão, porque Ele é Deus de crescimento, Ele é Deus de avanço, Ele é Deus de expansão, Ele é Deus de conquistas. Esse é o Deus que a gente vem adorar aqui todo domingo. Deus está conduzindo o seu povo. Imagina como Josué ficou quando ouviu essas palavras. E a gente precisa aprender a acreditar naquilo que Deus diz. Nós temos medo de pecar, vamos dizer assim, teologicamente, ao afirmar que Deus pode cumprir em nós promessas como essas. A gente às vezes fica preocupado, não, se a gente vai dizer uma coisa dessa, isso é coisa de neopentecostal, não é? Se a gente vai dar um testemunho aqui na igreja, a gente está parecido com a Universal, ou com outro, e a gente fica com medo, travado. Aliás, eu acho que agora em 2024, a gente precisa criar um pouco dessa cultura, a gente já tentou fazer isso algumas vezes, da gente ter testemunhos aqui nos domingos. Não é? Se Deus abençoa a sua vida, conta para nós. Conta para a gente para fortalecer a nossa fé, para encorajar a nossa vida, não é? A gente tem medo, porque afinal de contas nós somos conhecedores da Bíblia, então a gente tem medo de crer que Deus pode fazer coisas impossíveis na sua igreja hoje. Nós falamos e ouvimos do que Ele fez, mas a gente crê muito pouco sobre aquilo que Ele pode fazer. E a nossa oração por expansão, ela deve ser do tamanho da nossa fé em Deus. O quanto nós queremos. Todos nós que somos membros aqui dessa igreja, sabem que nós precisamos sair desse espaço. Todos nós que somos membros aqui dessa igreja, sabem que essa igreja não passará do tamanho desse templo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, contei isso para um grupo menor essa semana, almoçando junto, e a gente foi aumentar a igreja que eu pastoreei antes, e ela tinha mais ou menos esse tamanho, e tinha um batistério, e do outro tamanho era expansão, o outro lado era expansão, e aí, o outro lado já estava praticamente pronto, só tinha um muro de separação, e um irmão falou para mim assim: pastor, vamos derrubar esse muro. Eu falei: tá doido, rapaz, a igreja vai ficar vazia, olha para a igreja.
Esse tanto que está aí, imagina ocupando o dobro, a igreja vai ficar vazia. Ele falou, não vai. Vamos quebrar esse muro. E nós quebramos. E acredita que a igreja cresceu, ela dobrou, porque tinha um muro que dividia isso. Às vezes a igreja ela fica e permanece do tamanho do templo que nós oferecemos. Nosso Deus é Deus de expansão. Deus está dizendo a Josué, o teu tamanho é muito maior do que aquilo que você pode ver. Depois ele diz, olha que coisa, ninguém vai conseguir resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu nunca vou deixar você, eu nunca vou abandonar você. Eu fico imaginando Josué ouvindo essas palavras. Imagine você ouvindo isso. Você já pensou se ouvir um negócio desse? Imagine a igreja de Cristo ouvindo isso. É claro que essa é uma promessa para Josué, e isso precisa ficar muito claro dentro do desenvolvimento da história da redenção. O povo de Deus estava dentro do propósito de Deus. Eu não sei se Josué ouviria isso se ele mesmo estivesse interessado nessa promessa para fins pessoais, não é? Então Josué, ele queria ouvir isso de Deus, mas para coisas dele. Essa é uma promessa para quem está intimamente conectado com aquilo que Deus está fazendo. Então eu particularmente não consigo ouvir Deus me dizendo essas palavras para inflar o meu ego, ou para que eu acredite que eu possa continuar como eu estou e ele não vai me deixar, mas eu também não mudo nada. Isso soa como uma falsa segurança. Eu consigo ouvir Deus dizendo para a sua igreja, faça a minha obra e ninguém vai impedir vocês. Avance e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso eu consigo ouvir Deus dizer. Eu ouço Deus dizer que o nosso maior obstáculo somos nós. Eu ouço Deus dizer que Ele está disposto a nos ajudar para o avanço do seu reino e para o cumprimento dos seus propósitos. Porque Deus nunca abandona o seu povo quando Ele está em ação. Nunca. Depois ele diz assim, mas Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Deus já falou a Josué o que ele vai fazer, agora ele está dizendo a Josué o que Josué precisa fazer. Então o fato de Deus estar ao lado do seu povo não diminui a intensidade dos enfrentamentos do seu povo. Por isso que a gente precisa do Senhor. O fato de sermos crentes em Jesus, o fato de orarmos todos os dias, de lermos a Bíblia todos os dias, de nos reunirmos aqui todos os domingos para adorar ao Senhor, essas coisas não nos garantem que a intensidade das nossas dificuldades serão menores. Por isso nós precisamos do Senhor. O que vem contra nós não diminui a força e o impacto, mas a nossa resistência para enfrentar é fortalecida pelo Senhor. Por isso ele diz a Josué, seja forte e seja corajoso. Josué foi um dos 12 espias que foi enviado por Moisés, em Números capítulo 13, se eu não me engano, para verificar essa terra que eles vão entrar agora. E aqueles 12 espias, quando voltaram, foram dar o relatório a Moisés. E 10 deles disseram o seguinte, não vamos entrar lá não. Só tem gigante lá. Nós somos como uma formiguinha perto desses caras. Eles são poderosos, eles são fortes, a terra é até boa. Eles trouxeram uns cachos de uva, que diz que a criançada ficou doida com aquilo, né? Mas era um perigo terrível lá. Somente Josué e Calebe, somente 2 homens disseram, não, nós vamos entrar sim. Porque Deus já tirou a força daquela gente e já os entregou em nossas mãos. E agora Deus está dizendo para ele, seja forte, seja corajoso. É como se Deus estivesse dizendo para nós, queridos, eu não vou garantir que 2024 vai ser mais suave. Imagina a oração que nós fizemos aqui, irmãos, em 2019. Quem estava aqui, ou onde você estava em 2019, você lembra como que foi a sua oração e os pedidos que foram feitos para 2020? E o que nós recebemos em 2020?
uma baita de uma pandemia. 2021, pandemia. 2022, pandemia. Nós vivemos momentos terríveis, mas em 2019 nós estávamos aqui, prometendo que vai ser tudo diferente, não é verdade? Nem sempre é assim. Então eu não vejo Deus garantindo que 2024 vai ser mais suave, mas eu vejo Deus dizendo que garante que estará com seu povo. Portanto, sejam valentes, firmes, audaciosos, diz o Senhor, porque Ele está junto. Amém? Deus está junto. E esse era o fortalecimento que Deus estava dizendo para Josué. Às vezes a gente quer que Deus opere na nossa estagnação, e o que eu vejo aqui é Deus agindo na ação do seu povo, né? Ele está encorajando Josué a ser homem. Essa é a ideia do seja forte e corajoso, né? A permanecer firme na sua posição de líder. Ele está encorajando Josué a permanecer firme na confiança no Senhor. Isso vale para todos nós. Nós precisamos ser fortes e corajosos nas nossas convicções de fé, porque sem isso a gente não consegue avançar como povo de Deus. A gente precisa de fé e coragem para continuar discipulando os nossos filhos, confiando que eles vão se voltar para o Senhor. Hoje eu ouvi uma palavra, falei até para minha esposa. Eu gosto quando o pastor famoso aparece na internet e fala coisas que eu ensino para vocês. É porque normalmente tem aquela inversão de valores. É o pastor que ouviu do cara, né? Mas não é não, tá? Eu não sei se eles estão ouvindo da gente, é mesmo, não, irmão? Às vezes está, né? Mas tem um pastor que ele é bem conhecido, e aí ele apareceu no meu Facebook, ele gosta de falar sobre criação de filhos. E o cara falou um negócio que eu falei para vocês outro dia, né, sobre criação de filhos. Ele falava assim, os pais estão se contentando em criar filhos que sejam gente boa para a sociedade, investindo energia no sentido de profissão, faculdade, acadêmica, gente boa, mas não estão preparando filhos para o céu. Não é? E a gente precisa ser forte e corajoso para continuar discipulando o filho da gente, trabalhando com ele, com a certeza de que o coração deles será entregue ao Senhor. Né? Então tem muita coisa para a gente fazer. Eu me lembro das palavras do anjo dizendo a Elias, num dia bem difícil para esse profeta, depois que ele teve aquele enfrentamento dos 400 profetas de Baal, e aí uma mulher chamada Jezabel começa a perseguir ele, e ele foge, ele não aguenta mais, ele entra deserto afora, ele vê uma árvore, ele senta lá, e ele deseja morrer. E aí o texto bíblico lá em 1 Reis capítulo 19 diz que o anjo do Senhor catucou ele dormindo. Você imagina você cansado, deitado lá, e de repente o sujeito te catucando, e ele acorda, olha para o anjo diz para ele, levanta daí, cara, come, bebe, que tua jornada ainda é muito grande. Não é? Então nós precisamos ser fortes e corajosos, porque nós temos uma jornada grande. Então levanta a cabeça, que sua jornada é longa, seja forte e corajoso. Não é? E a gente vai chegando ao final, e depois ele diz assim, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o teu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde você quer andar. Gente, aqui está a receita do sucesso, o segredo do sucesso. Olha o que o texto diz, isso é o Senhor falando a Josué. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Cuidado em obedecer, não se desviar da lei do Senhor. O segredo do sucesso de qualquer crente, de qualquer família, de qualquer igreja, está na sua relação com a palavra do Senhor. Jesus já nos advertiu dizendo que o homem imprudente é aquele que ouve as suas palavras, mas não pratica. Ele se desvia da sua palavra. A palavra do Senhor é voz do Senhor na vida da gente. Ela nos ajuda a não errar com o Senhor. O famoso Salmo 119, verso 11 diz, eu guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti.
Aliás, o Salmo 119 é um texto que só fala da palavra de Deus. Você imagina que é o maior capítulo da Bíblia, são 176 versículos falando de forma direta e indireta sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é escudo, é proteção, é direção para o seu povo. E a ruína do povo de Deus acontece quando ele se afasta da sua palavra. Então toda a nossa casa sofre quando a Bíblia não é obedecida integralmente na casa da gente. Uma família cristã, ela não obtém êxito quando vive de fragmentos da palavra de Deus. Se a gente tira a escritura da casa da gente, a casa da gente enfraquece. Então escuta uma coisa. A sua relação com a Bíblia pode definir os próximos anos da sua vida. Josué não se apartou da lei do Senhor. Ele foi um conquistador. Em Juízes, nós temos um povo que se afastou da lei do Senhor. E foi só tragédia. Então escute o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite, o último dia do ano. Obedeça a minha palavra, não se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas tenha cuidado de obedecer a cada coisa que ela diz, a cada ensinamento que ela dá. Depois ele diz, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que coisa. É um verso complementar do anterior. Antes eu sou orientado a obedecer, agora eu sou orientado a falar e a meditar. Deus está dizendo a Josué, você não deve guardar para você o conteúdo desse livro. Você deve ensinar. Você deve ensinar a outras pessoas, você deve ensinar às suas famílias, você deve ensinar ao povo. Mas ele também diz sobre meditar na sua palavra constantemente. Sabe o que é isso? Aqueles que caminham comigo já há muito tempo já devem ter ouvido dos 5 relacionamentos que uma pessoa pode ter com a Bíblia. 5 níveis de relacionamento. O primeiro deles é ouvir a palavra. Você veio aqui hoje, abre a sua Bíblia aí, mas você não tem a Bíblia aí, tranquilo, você só está ouvindo. Eu li aqui o texto bíblico, você ouviu, você vai para a sua casa e talvez você ouça no rádio, alguém cite um texto para você, mas o seu nível de relacionamento com as Escrituras não passa do ouvir as Escrituras. O segundo nível é ler. Você ouve, mas você também lê. Talvez você trouxe uma Bíblia, você abriu, você viu o texto, você leu aqui no multimídia, mas também não passa disso. Você ouve e você lê. Você já tem um nível a mais, mas é só isso. Depois tem o terceiro nível da palavra de Deus, de relacionamento da palavra de Deus, é que quando você ouve e lê, você se interessa por estudar alguma coisa a respeito dela. Então você vai procurar conhecer alguma coisa. Já é um passo a mais. E aí vem o quarto nível, que é o nível da meditação na palavra. É aquele momento em que aquilo que eu descobri nas Escrituras Sagradas, eu vou começar então a pensar sobre a relação disso com a minha vida. Onde isso se aplica em mim. O que eu tenho a ver com isso. O que minha família tem a ver com esse texto. Esse texto que nós acabamos de ler, o que isso tem a ver com a minha vida. Tem a ver com a minha família, com a igreja que eu pertenço, se eu pertenço a uma igreja. E depois que eu medito nessa relação comigo, o que Deus espera de Josué é que ele alcance o quinto nível de relacionamento com as Escrituras, a prática da palavra de Deus. Eu preciso pôr isso em prática, eu preciso botar esse material para gerar, não é? Então essas duas orientações juntas de discipulado e aplicação das Escrituras em nossas vidas, família e igreja, se constitui essa orientação de Deus a Josué. Nós precisamos nos perguntar o que o conteúdo bíblico tem a ver com a gente. O Senhor está dando a Josué a receita do bolo, dizendo para ele, Josué, faz isso que vai dar certo. Faz isso que 2024 vai ser muito melhor. E por último, ele diz, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, vai estar com você
aonde quer que você andar. Por último, o Senhor fecha essa sessão fortificando a fé de Josué. Vai, Josué, eu estou contigo. Amém? Como é que a gente conclui essa reflexão, a última reflexão do ano de 2023, para a gente entrar em 2024? Tente ouvir essa frase. Meu filho, eu estou com você. Consegue ouvir o seu nome? Em vez de Josué, coloque o seu nome nessa frase. Meu filho, eu estou com você. Não fique desanimado. Seja forte. Seja corajoso. Eu estou junto. Nós vamos entrar juntos em 2024. Nós vamos caminhar juntos em 2024. Compreende essa mensagem? Deus não abandona o seu povo. Eu aprendo isso aqui nesse texto. Deus não abandona o seu povo. Eu aprendo que Deus nos encoraja a sermos ousados e corajosos, a caminharmos de cabeça erguida. Eu aprendo que Ele nos encoraja a crer e a confiar nele sempre. Eu aprendo também que Ele me ordena, me ensina e me orienta a não me afastar da palavra dEle, que eu não posso me alimentar e nem alimentar a minha família com fragmentos da palavra de Deus. Quando eu estou triste, quando eu estou abatido, eu vou lá e pego um fragmento, um salmo talvez, algo que conforte o meu coração. Eu ouço Deus me dizendo: cada detalhe é importante para você. Cada vírgula, cada ponto, cada orientação, cada exortação, cada mandamento é importante para a sua vida. E eu aprendo aqui que se eu fizer isso, vai dar certo. Porque Ele está dizendo. Não foi Moisés, não foi Josué, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi nem o apóstolo Paulo, e nem nenhum dos 12 apóstolos. Foi o Senhor quem disse essas palavras. Amém? Vamos orar? Vamos fazer a nossa última oração do ano? Vamos fazer isso? Mas aí vamos fazer o seguinte: você já ficou aí 45 minutos sentado, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos dar as mãos, fechem os corredores, ok? Lucas, o que vocês prepararam para nós aí de fechamento? Bondade de Deus. Então tá bom. Então nós vamos orar, presta atenção, nós vamos orar, ok? Depois nós vamos fechar com bondade de Deus. O pessoal que vai ficar para a ceia vai subir, vai me aguardar lá em cima, que eu vou só despedir do pessoal que não vai ficar, e depois a gente parte para a segunda etapa lá, tá bom? Vamos orar então, nosso Deus. E nesse momento, pensa sobre isso que nós falamos. E aí eu vou voltar lá naquela pergunta inicial. Como é que foi o seu 2023? Não é? Hoje eu dei para vocês quase que uma receita de bolo. Deus falando, olha que privilégio. Peguei um texto que é puramente assim disse o Senhor. 9 versículos de palavra do Senhor pura, na veia. Medita nisso. E pense, o que falta? Talvez falta você se preparar, talvez a maneira como você está lidando com o pecado é uma maneira muito leviana, não está levando a sério as coisas. O pecado é destrutivo. O pecado não é brincadeira. Talvez o que esteja faltando é santifique-se para que você veja o Senhor. Talvez o que esteja faltando é a sua relação de intimidade com a Escritura Sagrada. Cada palavra. Talvez você esteja vivendo de fragmentos da Bíblia, quando aqui tem um baú de tesouro inesgotável para você. Pensa nisso e se coloque diante do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por conta desses dias durante o ano que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos fortificou,
que o Senhor nos encorajou. Pai, quantos altos e baixos, quantos dias sombrios, quantas noites sem dormir, mas também nós tivemos amanheceres, alvoradas lindas e maravilhosas, conforto do Senhor, tratamento do Senhor, cura do Senhor. Ah, Deus, como diz a tua palavra, vale muito mais estar um dia na tua presença do que em qualquer outro lugar 1000 dias. Louvado seja o Senhor. Aplica, Pai, essa palavra no coração dos teus filhos. O Senhor pode falar com eles para além daquilo que eles ouviram aqui nesta noite. Foi palavra do Senhor. E eu peço que o teu Espírito agora complete, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus.